Então, antes da gente começar o nosso estudo, o Antônio vai passar entregando um papel e um lápis. E aí eu quero que vocês escrevam o que você gostaria de conquistar nesse papel. Conquistar. Aí é isso que eu tenho para falar inicialmente. Então, vou esperar. Antes que quiser conquistar muita coisa, né? Se quiser conquistar muita coisa, escreve o que quiser conquistar aí. E separa o verso dele. Talvez separe o verso dele para alguma outra pergunta que ele possa fazer. O povo está acostumado a ver só falando, hoje eu trouxe atividade para fazer. Escreve aí o que você gostaria de conquistar. Você também, viu? Então nós vamos esperar um pouquinho. Quem está assistindo aí de casa, a gente vai esperar um pouco para as pessoas responderem. Se você quiser fazer esse exercício também, escreve aí no papel, em casa. É interessante fazer esse exercício, porque a conversa que a gente vai ter vai precisar disso. Gente, você não está difícil. O importante é você saber. Não, exatamente. Tranquilo. Escreve aí. Eu vou dar mais 3 minutos para todo mundo ver, no máximo, estourando. Eu vou escrever o que gostaria de conquistar. E hoje eu estou sem caderno, estou com o celular, porque eu estou me guiando pelo celular, gente. Aqui tem só os tópicos para vocês não acharem que estou olhando rede social enquanto eu estou falando isso. Eu estou só me guiando. Eu estou vendo aí que a pergunta foi difícil, a galera pensando. Porque a gente tende a ser materialista na hora de responder. Sim, agora o local já ajuda, né? O local já ajuda, né? Mas escreve aí. Quem já terminou? Eu te amo. Terminou? Tá, vou esperar mais 1 minuto. 1 minuto para escrever. Falou. Vai precisar do papel no final. No final. Mas se quiser entregar, a gente recolhe e depois entrega no final de novo. Acabou. Bom, beleza. Quem ainda não terminou aí, a gente vai seguir. Mas você pode prestar os papéis também? Fala. A gente vai começar falando sobre bem-aventurados aflitos. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês entendem por bem-aventurados, que é a primeira ideia que a gente tem que trazer, né, para poder entender o que significa bem-aventurados aflitos. Pode pensar, tá bom? Muito obrigado. Aí eu queria saber de vocês o que é bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados, na verdade. Teve uma vez que a gente veio aqui falar sobre bem-aventurados e os pobres de espírito. E a gente trouxe o conceito dos bem-aventurados, certo? E eu queria saber o que vocês guardaram. Falei que foi prova? Não, mas aí vamos separar a palavra para a gente poder entender, igual a gente fez outra vez, que ajuda, a gente vai passar por essa etapa um pouco mais rápido, para poder a gente dar sequência nos aflitos, porque os aflitos, não existe uma bem-aventurança que é bem-aventurados aflitos, ele pega os aflitos e coloca 3 grupos de pessoas nesses aflitos. Bem-aventurados, vamos parar, bem e aventurados. Aventurado é quem segue em direção a algo desconhecido. É alguém que segue em direção a uma coisa que não conhece. Então, é a gente na vida. Toda vez que a gente está tomando uma decisão, escolhendo um caminho, a gente está em direção a algo desconhecido. Aí você fala assim, não, mas Jorge, eu tenho uma noção do que vai acontecer hoje. Quando eu vou dormir, eu planejo meu dia de amanhã, eu acredito que eu vou estar vivo. Mas você tem certeza que você está vivo? Amanhã? No próximo dia?
Então, com certeza a gente nunca tem, né? Então a gente está indo em direção a algo desconhecido. Então, quando a gente separa a palavra bem-aventurados, o bem é uma característica do aventurado. O aventurado é quem segue em direção a uma aventura. A aventura é um caminho desconhecido. E é legal porque quando a gente pensa em um caminho desconhecido, é fácil de lembrar de Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele dá pra gente uma direção na qual seguir, a qual caminhar, a qual nos enveredar. E aí, vamos pro bem, né? O que é bem? Esses caminhos do bem. Caminhos do bem, mas o que é bem? É o oposto de mal. Eu queria saber, o que é o bem? O que vocês entenderem por bem? Porque é uma palavra pequenininha, mas que gera essa... Uma consciência e uma intenção voltada para o positivo. Voltar para o positivo. É porque eu estou tentando fazer com filosofia. Não, dá pra continuar com moral, né? Dá pra poder colocar no moral. Mas a gente tem que pensar como é que a gente define bem e mal, por exemplo. O bem é a verdade. O bem é a verdade. O bem é a A verdade. nossa verdade. E o que é o bem? No contexto aí, não é estar preparado? Estar preparado. É porque você está colocando como uma característica do aventurado, né? Isso. Mas eu separei a palavra para a gente poder entender a palavra. tá. Por quê? Por exemplo, magro. O que é magro? Uma pessoa que tem menos gordura que os outros. Tem um padrão magro. Magro é uma característica de uma pessoa. Aquela pessoa é magra. Quando eu sei o que é magro, eu consigo atrelar a característica. Estamos de volta e falando um pouco também. Como a gente estava falando, a gente está tratando da dor. Tem uma doença que ela é rara e não deixa com que a pessoa sinta dor. E para a gente poder entender um pouco dessa questão da dor, sobre essa doença, como ela é importante, se a pessoa não sente dor, ela não consegue saber se quebrou um pé, quebrou uma perna, se ela machucou uma mão, ela não consegue ter noção do que está acontecendo no corpo dela. Então essas pessoas que não sentem dor, elas são auxiliadas desde pequenininha para poder ser amparadas mesmo, porque quebra uma perna e não consegue saber que quebrou uma perna. Continua andando e acabando com o osso que está ali. Quebra um pé, continua executando a ação sem sentir que algo de errado está acontecendo. Que é o que você tinha falado. A gente pensa no sensor. Mas no conceito da dor, a dor significa dano causado. Então qualquer dano causado é uma dor. Fisicamente ou psicologicamente. Ou espiritualmente, né? Moralmente, né? A dor A dor moral também. A dor moral é a pior. É um dano causado, Então, se a gente for pensar no fluxo de dano causado, se a gente causa o mal, a gente causou dano a alguém. Mas também a gente causou um dano na gente. Então a gente também sofre com aquilo. Depois de um tempo, quando eu percebi que a pessoa que eu amava, que eu fiz várias coisas ruins com ela, eu amava tanto e ela se afastou e sumiu e não quer mais o laço comigo, não quer estar junto, não quer estar perto. Eu fiz coisas suficientes para que a tolerância dela fosse consumida. E aí eu sinto a resposta do mal que eu causei. Eu sinto a dor do dano causado. Então, o dano causado mais fácil de entender, queimar o dedo no fogão é um dano causado, certo? Causei um dano na pele, o dano causou, ela vai me gerar dor. E aí, vou puxar para entender o que é sofrimento. Então, a dor, a gente vai ter que passar por ela. E o sofrimento? Eu adoro a frase, o sofrimento como é que fala? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Mas ele é opcional? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas aí a gente precisa entender o que é o sofrimento. O sofrimento é a experiência da dor. Se a dor acontece, o sofrimento acontece. A gente experiencia o sofrimento. Ele não é opcional. Ele vai acontecer. Então, se eu queimo o dedo no fogão, eu vou sentir a dor. Mas aí, quanto tempo eu vou sentir essa dor? Vai depender da experiência que eu tenho, de como eu vivencio, como eu lido com aquela dor. Se eu tô lá, como criança, queimo meu dedo, não sei o que fazer, eu vou ficar correndo de um lado pro outro, gritando, perguntando o que eu tenho que fazer. Minha mãe fala comigo assim: vai lá, coloca esse dedo debaixo da água corrente.
Eu coloco o dedo debaixo da água corrente, dá um certo alívio. Depois ela vai lá, colocar um curativo, passar uma pasta d'água ali para poder manter a dor longe. Na próxima vez que eu queimar o dedo, o que eu vou fazer? Automaticamente colocar debaixo da água corrente. Para quê? Para que aquela experiência de dor seja a menor possível. Então, a dor vai acontecer. Nós necessitamos dela. Não tem como não acontecer. O sofrimento, a gente pode abreviar, de acordo com o entendimento que a gente tem. Então, depois de um tempo, a gente vê cozinheiros e cozinheiras aí que queima o dedo e continua cozinhando como se nada tivesse acontecido. Você fala assim, cara, não consigo encostar naquela panela, ela é muito quente. Chamado mão de cozinheiro. Mão de cozinheiro, exatamente. Então, é uma coisa para a gente poder entender. Então, já sabe como lidar com aquela dor, já compreende ela, já entendeu o porquê dela. Então, tá, beleza, queimei, eu só tenho que prestar mais atenção no que eu estou fazendo. Tá, eu sei o que eu estou fazendo, já fiz tantas vezes, mas, não é sempre assim não. Você tem que prestar mais atenção no que você está executando. E aí, é dor, sofrimento. E aí a gente vai entrar nos aflitos. Então, o sofrimento não é a experiência da dor? A aflição é a experiência prévia da dor. É como se eu estendesse o sofrimento desde antes da dor acontecer. Então, quando eu rasguei o papel aqui, explicando, eu peguei o papel de outras pessoas e instaurou dentro de vocês uma aflição. Que é esse sentimento de, nossa, ele rasgou um trem que era importante. Então ele vai ler para todo mundo. Ou ele vai ler para todo mundo que vai escrever. Aí fica aflito, você experimenta. É a mesma coisa que eu não querer entrar na cozinha porque eu vou queimar o dedo. Pode-se dizer que é um estado de ansiedade? Também, sim, é um estado de ansiedade. A aflição é aquela que eu vivo antes de sofrer o dano. Nem sei se vou sofrer o dano. Nem sei se aquela dor é necessária para mim. Nem sei se eu vou passar por aquela prova. E eu já estou vivendo na dor. Eu já estou sentindo, já estou experimentando, já estou experienciando aquilo. Então, a aflição é um acréscimo da experiência da dor, né? Então, antes de queimar o dedo, eu já estou experimentando a queima do dedo lá atrás. Então, para a gente poder pensar mesmo o que é uma aflição e como isso tem nos afligido, causado na gente. E aí eu acho mais fácil explicar no sentimento, que é por isso que eu fiz todo a questão do papel aqui. Eu tinha avisado o Antônio antes que eu ia pegar esse papel, que eu ia rasgar, para não causar dor, exatamente. Para o dano não ser causado. Apesar de que sempre tem, da outra vez que eu fiz a mesma dinâmica, a pessoa ainda assim sentiu dor, mesmo avisando, ainda tem aquele sentimento, né? É algo que me importa para mim, que está escrito no papel e que foi rasgado. Então, falando sobre a aflição, é essa nossa capacidade de experimentar a dor sem ter doído. Para a gente poder tentar entender como funciona isso, né? Então ele fala bem-aventurados aflitos. Isso é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora a gente vai descobrir quais são esses aflitos. Então vamos lá. Passar por tudo aqui, ó. Hoje eu tô sem o caderno, tô com. Então bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, estão num bom caminho, estão num caminho ditoso e que terão como recompensa ser consolado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Então, é para a gente poder entender o caminho que a gente está seguindo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vamos entender aí o que é os que choram. E aí? A coisa que me vem aqui é que tudo vai passar. Ele fala assim, bem-aventurado quem não está bem, que tudo vai passar. Resumindo. Mas o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nos que choram? Porque eles serão consolados. Essa é
Vocês estão chorando é porque eles estão sentindo dor e resgatando algo? Então, eles estão experienciando alguma coisa, né? Que faz com que eles chorem. Estou sofrendo por sofrimento. Sofrimento, eles estão experimentando o sofrimento. E acessibilidade também no mundo, né? Sim. Você vê uma notícia, né, da Triste. um acidente aí, dá vontade de chorar. É os que têm, Às vezes a gente chora. que têm a capacidade. E aí eu gosto muito de pensar na nossa avaliação da realidade. Eu acho que eu já falei isso aqui, inclusive, em algum momento. A gente avalia a realidade através de 3 pontos, né? Certo, errado, bonito ou feio e... Certo, errado, bonito ou feio, eu esqueci o último. E falso ou verdadeiro. Então, posso muito bem vir aqui trazer um estudo científico baseado em experiências, experimentos, definido por muitos pares, e na hora que eu falar, alguém ainda pode falar, isso não é verdade não. Por quê? Porque o verdadeiro e falso depende da gente. Depende de como a gente compreende o mundo, mas é a nossa forma de avaliar o mundo. Então, teve um grupo de pessoas que viu Jesus fazer os milagres que ele fazia e não acreditaram. Chegaram para ele e pediram para ele poder fazer milagre. A gente quer ver, a gente só escutou, viu de longe, não sabia se era combinado. Faz aí o milagre para a gente que a gente quer ser impressionado. Aí ele falou assim, não vou fazer. Não estou aqui para isso. Isso não é o objetivo. Não é o propósito. Então, ele não estava com o propósito de convencer alguém da verdade. Por quê? A verdade é relativa de acordo com o que a gente enxerga. Existe a verdade absoluta. A verdade absoluta está longe das nossas subjetividades, nossa capacidade de interpretar o mundo. Então, plano espiritual, para a gente, é uma verdade. Tenho até dificuldade quando eu conversar com alguém, considerando o plano espiritual, falando com a pessoa, aí eu esqueço que a pessoa não é espírita e que ela não vai conseguir, em que a justificativa, alguma coisa que a gente vai conversar, eu não vou poder entrar nessa seara, e que é uma coisa que consola o meu coração e me ajuda a entender melhor a vida. Então, a gente tem esses desafios de interpretação da realidade mesmo. Então, você vê o Chico Xavier, por exemplo, psicografar inúmeros autores famosos da língua portuguesa e pessoas ainda duvidaram do que ele fazia era legítimo. Então, para a gente e para as pessoas que fizeram artigos e estudos baseados no Parnaso de Além Túmulo, para eles é verdade. Não teria como uma pessoa fazer o que ele fez. Ou o cara tinha que ser uma pessoa excepcional, né? Teria que ser uma pessoa muito, muito... Então é algo que a gente consegue, que a gente traz para a gente baseado nessas experiências que a gente consegue relatar. Observação, não é só relatar e observar, não. Existem estudos mesmo na UFMG que a gente consegue lá acessar os estudos, ver avaliações de técnicas, de formas baseadas nos espíritos encarnados e desencarnados desse escrito dele. Avaliação da verdade. E o que ajuda a gente a sofrer menos? A nossa avaliação da verdade. A nossa avaliação do mundo. Por que ajuda a gente a sofrer menos? Porque é muito duro para alguém que acredita apenas na matéria ver alguém que ama partir. Muito. Muito. Significa que eu descobri que existe vida após a morte vai tirar a dor? Não vai tirar a dor. Porque ela é necessária. Lembra? A gente falou? Pela dor a gente vai passar? Mas e o sofrimento? Aí o sofrimento é a forma como a gente experimenta a dor. Aí quando tem alguém que desceu do trem da vida para o plano espiritual, e a gente sabe que um dia a gente vai descer e encontrar com ele no caminho, dá uma amenizada na dor que a gente sente. É um pouco de água corrente em cima da queimadura do dedo. Então é um consolo mesmo. Então, quando ele trata os que choram, ele trata essa capacidade da pessoa de olhar para o mundo, sentir dentro dela, chorar, mas saber que aquilo é passageiro, que aquilo é momentâneo, que aquilo vai passar mesmo. Tem a frase de Maria para Chico, né? Isso também passa, referenciando a coisas boas e ruins que a gente experimenta, experiencia.
E passa. E ajuda a gente a suportar. Saber que eu vou chegar do outro lado e encontrar alguém que eu amo, aí falam pra gente assim, não, mas aí você tem que estar desenvolvido, você precisa estar no bem pra você conseguir ter essa capacidade. Aí motiva, né? Aí motiva um pouco. Apesar de ser uma motivação egoísta que a gente tem, é uma motivação, não deixa de ser algo que faz com que a gente seja melhor do que antes. Então, olhar e falar assim, pô, eu gostaria muito de visitar as pessoas que eu amo. Mas será que eu vou ter condições espirituais para isso? Então deixa eu tentar me melhorar espiritualmente aqui para eu tentar ter essa condição. Mas aí eu tenho um outro aviso. Se não tiver condição espiritual nessa vida, tem mais vida, gente. Tem mais oportunidade. E a gente um dia vai encontrar todo mundo que a gente ama. Com a velocidade de um pensamento. Olha que bonito. E aí, os que choram serão consolados. É a capacidade de a gente ver isso acontecendo. Então, aqueles que choram são aqueles que estão em contato, em laço com outras pessoas. Que conseguem entender a dor do mundo. A gente vê Chico mesmo. Porque é muito fácil da gente tentar distanciar, né? E já sei de tudo isso, pra que eu vou chorar das coisas que estão acontecendo? Dor é dor, gente. Eu não deixo de sentir a queimadura no dedo porque eu coloquei a mão no fogão, não. Só porque eu sei que vai queimar. Não deixo. Então, é triste para quem vai, é triste para quem fica. Sente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sentir mesmo. E aí é muito legal porque tem uma pergunta no livro dos Espíritos. Pergunta assim, os espíritos puros verão a Deus? Aí a resposta é, eles verão a Deus e compreenderão a Deus. Você fala, ó, compreende? Assim. Só que aí o que me interessa é a segunda parte da resposta. Ele fala os espíritos inferiores, eles adivinham e sentem Deus. Então, Deus passa pelo nosso sentir a todo momento. E aí eu gosto de lembrar o mecanismo de sentimento, né? Eu sempre vou voltar, quem já assistiu palestra vai cansar de ver eu escutar falando desse mecanismo, porque ele é muito interessante. As circunstâncias que nos envolvem trazem emoções. As emoções entram, são trabalhadas com a nossa experiência e vivência e tudo que a gente passou e gera um sentimento. Esse sentimento sai em forma de ação. Então, não existe eu fiz sem pensar. O raciocínio está envolvido nesse sentimento que está saindo. A separação é didática, viu, gente? Não existe uma forma de eu separar o meu sentimento do meu raciocínio. Quando eu raciocínio baseado no que eu sinto. Então, os que choram são aqueles capazes de sentir a dor do mundo e capazes de entender o sentimento dos outros. Sentir mesmo. Então, Jorge, pode falar. Quando o nosso aprendizado ele vem temperado com algum sentimento, ele fica mais fixado. Isso até é uma regra da pedagogia. Sim, sim. Tanto é que na sua vida você vai se lembrar melhor de alguma situação que tinha um print emocional forte nela. Sim, com certeza. O que foi só mental, provavelmente você vai esquecer. O que tinha um print emocional, você vai lembrar porque deu significado naquilo. Sim. E eu lembrei de outra coisa também, quando eu era criança, eu sentia muita dor na perna. Então eu lembro de minha mãe me levando no médico. E o senhorzinho examinava a minha perna, mandava eu mexer a perna. E ele chegou a uma conclusão, fiz chapas, isso tem 50 anos. Eu fiz chapas e eu lembro desse senhorzinho falando com minha mãe. Disse, olha, essa dor dela é uma dor muito natural. Aí minha mãe falou assim, mas não é natural sentir dor? Ele falou assim, pelo contrário, crescer dói. Ela está com uma dor chamada dor de crescimento. Dor de crescimento. Eu tive dor de crescimento. Minha perna doía demais e era dor de crescimento. Sim. E essa parte do sentimento trazer essa fixação do que a gente aprende, eu tinha uma noção dela e é por isso que eu fiz a dinâmica inicial com a gente aqui. Porque, de fato, a conversa que a gente teve, a forma como a gente conversou das outras vezes, que fez eu entender essa parte do fluxo da dor para a aflição, me veio no sentimento de estar aqui com vocês e aquilo fixou em mim. E aí eu queria trazer a mesma experiência para poder fixar, para a gente poder pensar mesmo. Se a gente tem se afligido por coisas que
que de fato vão acontecer, ou tem uma probabilidade grande de acontecer, ou que a gente está com medo de executar algumas ações que podem ser o bem, por conta dessa dor que eu acho que vai chegar. Isso é interessantíssimo, né? Quem for da área de saúde me perdoa se errar, mas a gente tem uma área do cérebro, que é a área do medo, que é pertinho da área da dor, na amígdala, né? Que legal. Então a mesma áreazinha ali é responsável pelos dois e é responsável por a gente ter aflição, ter ansiedade. Sim. Né? Então, assim, Deus fez tudo tão perfeito que é uma areazinha. Elas se conversam, né? Que é essencial para a vida, né? Ela não é externa. E aí é interessante porque tudo que vem de fora, a gente tem a capacidade de refletir sobre o que está vindo. Como está vindo, por que está vindo. Então, traz pra gente a gente tem esse mecanismo, essa oportunidade de fazer diferente. A gente não é igual aos animais que, quando treinados a partir de um estímulo, executam a mesma ação, sem refletir. A situação que eu gosto de colocar, treinei o meu cachorro para atacar outras pessoas. Ele vai atacar qualquer pessoa que pule o muro. Tranquei minha casa e deixei a chave cair do lado de dentro. Eu vou ter que pular o muro para poder pegar para poder tentar abrir minha casa, porque está do lado de dentro. O meu cachorro vai me atacar? Eu acho que não. Por quê? Convivo com ele, ele sabe quem eu sou. Aí eu pulo o muro e sou atacado. O cachorro teve como ponderar quem estava pulando o muro? Não teve. Então, ele não tem essa capacidade que nós temos. A gente tem a capacidade de avaliar a todo momento o verdadeiro e falso, certo e errado, bonito e feio. Então, falamos dos que choram. Vamos para os injustiçados. Então, os injustiçados, eles serão, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. E aí, o que é ser injustiçado? Está no seu, você que define se for injustiçado ou não. Você define se é injustiçado ou não. E entre um ponto mais delicado que a gente conversou antes, o que é o bem e o que é o mal. O que é o bem para mim e o que é o mal para mim. E aí, ele fala que eles serão fartos. Aí você fala assim, peraí, eles vão ser fartos? Então significa que eles serão desinjustiçados. Tá. E aí eu trago uma frase que é uma conclusão muito interessante sobre o Paulo Estevam. A frase é: existem injustiças, mas não existem injustiçados. Mas é uma frase dura, difícil, complicado, né? Como assim existe injustiça e não existe injustiçado? E aí a gente tem que levar na frase do Jesus. Jesus chega, o jovem rico chega para Jesus: bom mestre, bom, só o Pai. O que ele determina como bom? Quem é capaz de julgar bem e mal é quem é bom. Então, ele determina quem tem todas as possibilidades, tem todo o conhecimento para fazer um julgamento justo. É só Deus. Porque a gente pode estar vendo uma injustiça, alguém como injustiçado hoje, mas a gente não sabe o que se passa dentro do coração daquela pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu gosto de lembrar do céu e inferno. No céu e inferno tem uma história, pequena história. Eu vou contar parte dessa história para vocês, para a gente poder tentar entender. O céu e inferno são relatos de espíritos tentando trazer para a gente uma percepção do que acontece no mundo espiritual, o que acontece nas reflexões que eles têm lá, em como eles sofrem, em como eles são ditosos. Então, tem várias etapas ali que a gente vai passar e aproveitando para absorver a experiência dessas pessoas, desses relatos, dessas conversas. A leitura é um pouquinho mais complicado que isso, mas encarar assim ajuda a gente a passar pela leitura de um jeito mais fácil. E aí tem um relato lá, que é um homem, ele é espírita, ele nasceu numa sociedade industrial ali, inicialmente industrial, e ele era uma pessoa muito boa, ajudava muito a comunidade, fazia todo o bem que era possível, era um exemplo de pessoa, e não se aproveitava das coisas que ele podia se aproveitar. Ele continua sendo um homem bom. E aí, ele
estava na fábrica onde ele trabalhava com ferro derretido e passava os carrinhos de ferro derretido sobre ele. Em um certo momento, um desses carrinhos com ferro derretido virou nele. E em vez de ele morrer imediatamente, ele ficou 12 horas agonizando com o ferro cobrindo o corpo dele e ele morreu. Aí a pergunta que a gente chegou a utilizar isso para um julgamento dentro de uma comédia da vida, a gente pegou esse caso e falou assim, então vamos julgar. Esse cara, foi justo o que aconteceu com ele? Com as informações que a gente tem, foi justo o que aconteceu com ele? Levando em consideração a encarnação atual, não. Não. Aí a gente pega e fala assim, cara, não foi justo. Mas aí, no relato, aí pegando o relato, né? O relato é ele agradecendo por isso, pelo que aconteceu com ele. Então a gente pega a passagem e ele agradecendo pelo que aconteceu com ele. Porque ele sofreu as 12 horas e no perispírito dele estava marcado uma encarnação anterior em que ele atirou fogo no corpo de uma menina de 12 anos por conta de algumas convicções políticas e tramas da época lá que ele passou. Isso ficou nele e ele conseguiu se perdoar a partir daquele momento que ele sofreu aquelas 12 horas que ficou ali. Então, é ele agradecendo a Deus pela graça de ter passado por esse sofrimento. Então, Deus conhece a gente intimamente. Ele conhece a gente em cada ponto. Então, ele utiliza-se das possibilidades que tem para poder fazer com que a gente melhore. A gente evolua, sane a dor que está causada, a experiência que está ruim ali. Então, aí, pegando um pouquinho para a gente poder entender, não é causa e efeito, tá? Não é causa e efeito que eu falo assim, tem uma misericórdia no caminho ali, não é porque ele queimou, não é porque todo mundo que queima alguém vai morrer queimado. Existe um princípio de que Deus quer que a gente aprenda, Ele não quer que a gente sofre. Então, eu quero que a gente aprenda. Sofrer, não. Então, como é que ele sabe qual é o ponto que ele vai trazer pra gente? Baseado na gente. Então, vou dar um exemplo muito simples da gente entender. A gente machucou alguém que a gente ama. Aí a pessoa perdoa a gente assim. Aí você fala assim, não, peraí, tá errado. Eu tenho que sofrer um pouco mais, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, eu tenho que... Aí passa a semana inteira fazendo todas as coisas possíveis para poder aquela pessoa sentir a melhor pessoa do mundo, fazendo todo o bem que eu podia fazer, executando todas as tarefas, tentando diminuir o esforço daquela pessoa, porque eu acho que eu ainda tenho culpa na coisa que eu fiz. E aquela pessoa já me perdoou desde o primeiro dia. Então, essa pessoa que me perdoou, ela sabia que eu não ia me perdoar? Não, ela me perdoou. Eu não me perdoei e permaneci com aquele dano causado durante muito tempo. Então, Deus conhece o tempo que a gente precisa e qual é o mecanismo necessário para a gente poder se perdoar de uma falta que nós cometemos. Nesse caso do céu e inferno, o cara agradeceu porque era isso que ele precisava para se perdoar. Olha que interessante esse exemplo, porque Deus está na nossa consciência, né? Sim. Então a consciência dele estava cobrando isso dele. É. Uma vez que ele passou, eu falei assim, agora eu tô... Minha consciência aliviou. Agora foi. É que nem quando a gente causa mal a alguém que a gente ama. A pessoa perdoa, aí você faz uma coisa que ela estava passando dificuldade, você ajuda, aí você vê que deu certo a sua ajuda, aí você fala, agora eu posso, agora eu tô perdoado, agora eu consegui cumprir tudo que eu precisava cumprir. Né? Por isso que o que a gente faz para o outro é a gente está fazendo por nós mesmos. Sim. Qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Eu não lembro onde que é o nome do povo, mas ali em Tigres e Eufrates, no início das grandes civilizações, mas que existe até hoje uma linguagem bem semelhante à língua, bem semelhante à época da constituição das grandes civilizações, na qual, não sei se eu persa, não sei. Sem problema. Mas eles não têm a palavra obrigado, nem de nada, nem por favor. Porque eles partem do pressuposto que se é coletivo, ninguém faz nada de maneira obrigada, nada para agradar o outro, porque tudo que você faz é por bem coletivo. Então Sim. não faz sentido essas palavras. Por favor, obrigado, desculpa. Não, se você fez errado, você já corrige. A forma como eles aprenderam a se comunicar é diferente. A gente tem formas diferentes de sentir que a gente
conseguiu desculpar alguém, ou conseguir ser desculpado, né? Não, Não Deus, precisa falar. não você precisa já falar. faz. Sim, já faz. E Deus sabe o que está dentro da gente. Então, é interessante a gente pensar nesse ponto. Então, quando fala que os injustiçados que têm sede e fome de justiça, eles serão fartos, é porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo a justiça de Deus, a gente vai se alimentando dessa justiça. A gente vai entendendo a realidade dele. Então, pode ser muito difícil para a gente, às vezes, entender a frase que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Mas, pensando num Deus que ama e que educa e quer que a gente seja melhor, ele respeita tudo que a gente faz, toda escolha que a gente faz, ele respeita. Aí pensa que você é um pai que tem vários filhos. Lembrando que ele não é só pai nosso, né? Ele não é um pai só meu, do Jorge, ele é pai de todo mundo. Então, ele tem um filho que decidiu que quer bater em um irmão. Ele quer dar um cocão em um dos irmãos dele. O que ele vai avaliar? Ele vai olhar e avaliar e falar assim: quem é mais provável que consiga passar por aquilo, aprender e suportar? O Jorge. Então vou colocar o Jorge em direção perto desse filho que escolheu dar o cocão no irmão. Aí o Jorge vai lá e toma o cocão e não aceita o cocão. Não aceita, não suporta, não passa. Mas ele deu a oportunidade, porque ele achou que eu era o mais capaz de suportar e passar por aquilo. E aí tira um pouquinho aí o fardo fica um pouquinho mais leve, porque mostra que nem tudo que Deus escolhe a gente é por um pagamento de uma falta que nós causamos. Ele escolhe a gente para que a gente possa aprender. E às vezes o aprender vai ser a forma que ele tem de: olha, seu irmão fez uma escolha ruim. E você é quem eu acredito que é capaz de suportar e passar por essa escolha. Eu ouvi uma história que o Haroldo contou para ilustrar isso que você falou. Um filho precisando reencarnar e ele precisava de desencarnar com 22 anos subitamente. Uhum. E aí ele precisava de vir, né? Uhum. Uma mãe para receber. Então vai receber. E aí ele combinou com alguém do plano espiritual e essa mãe veio, né, para ajudar ele nessa missão aí. Uhum. E aí quando ele desencarnou do meio espírita, né? Aí os espíritos que não entendem o processo, não estavam bem, começaram a falar: lá, a mãe está resgatando alguma coisa ali. Né? Alguma coisa fez para perder o filho não. novo. A mãe está resgatando, mas na verdade ela estava como missionária, porque ela precisava de vir com ele, porque senão não poderia vir cumprir a missão dele. Então naquele momento ela não estava resgatando, ela estava como missionária. Ela estava como missionária. Ela aceitou, falou: não, eu vou com você, você vai passar, eu vou estar lá junto. A gente passa junto. Então assim, é muito a visão que a gente tem das coisas. Sim. Saúde. Então a gente tem que... A didática divina ela tem várias facetas, né? E aí a gente sente mais amor, né? Sim. Porque é diferente quando a gente vai para algum lugar e alguém depositou a confiança na gente. É diferente. A gente passar por uma coisa difícil e aí dá um pouco de alívio, né? Aí tá, tudo bem. Então, existe injustiça? Existe injustiça. Por quê? Porque a gente ainda tem dureza nos nossos corações. Porque a gente ainda escolhe errado. Porque a gente ainda não pensa no bem de todo mundo. A gente pensa no bem de alguns. Então existe injustiça. Mas injustiçado seria alguém que não precisava passar por aquilo. E Deus conhece intimamente cada um para poder organizar a vontade de todo mundo e a necessidade de aprendizagem de todo mundo. Então a gente tem que acreditar que Deus é inteligente o suficiente para fazer essa organização bem, né? Ô Jorge, e é uma pergunta frequente que a gente escuta dos espíritos quando a gente está na reunião mediúnica. Uhum. Por que Deus deixou acontecer isso? Ou onde estava Deus que não fez nada? É a pergunta que a gente mais escuta. Sim, e aí eu vou usar uma história do próprio Haroldo para poder trazer uma ideia pra gente, assim, que é o dia que ele foi levar o filho dele no hospital. Porque qualquer pessoa que for levar uma criança no hospital e pensa, uma criança, ela, na hora de tomar a injeção, apavorada com a injeção, vai tomar essa injeção, aí a criança fala assim: pai, me protege, me tira daqui. O que esse pai vai fazer?
Como é que funciona? Eu me colocando no lugar dele nessa história, eu falei, cara, que dificuldade. E aí, ele tem que tomar uma injeção para poder ficar bem. Ele precisa passar pela dor para poder se curar. Que pai aqui, sabendo da cura no processo final, não aplicaria essa injeção? Ele só precisava segurar o menino para a enfermeira dar a injeção nele. Que pai não aplicaria essa injeção sabendo do que aconteceria no final? Então, se Deus observa a gente do ponto de no futuro a gente vai ser perfeito, a gente vai chegar à perfeição, a gente vai conseguir passar por todas as dores, a gente vai entender o que ele está fazendo. Que pai é esse que não deixaria a gente passar pela dor que a gente precisa passar para se curar, para se melhorar, para evoluir? Então, no exemplo de um pai da terra, a gente consegue encontrar Deus. É o mesmo, né? Que pai daria pedra a um filho que pede pão? Nenhum pai faria isso. Então, na visão do Espiritismo, então, por exemplo, a eutanásia é inconcebível, não é? Contraindicado. É contraindicado, sim. Porque você está mas eu estou tendo compaixão pelo eu estou tendo compaixão pelo outro. E aí é o princípio de quem escolhe quando a gente morre? É Deus. É Deus. Em todos os casos, a gente tem que pensar, mas com o mesmo amor que ele deixa a gente escolher, ele dá responsabilidade sobre as coisas que a gente escolhe. Então, quero executar a eutanásia? Eu posso fazer isso? Posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, eu não faria, porque eu acredito que ele sabe mais que eu. A gente não sabe qual é a experiência que o espírito teria que passar deitado naquela cama. Então, temos relatos de amigos mesmo, amigos que passaram em coma durante muito tempo, um ano e meio em coma aí, e que conseguia perceber quem estava no quarto, quem conversava, quem estava ali, como é que estava. Voltou, recobrou consciência. Continua, tá executando com as faculdades no nível necessário, assim. Então, tá vivendo. Imagina, se você julga que tá sofrendo demais, deixa eu tirar. Puxa a tomada. Puxa a tomada, tira a vida e às vezes melhora. Então, a gente não sabe. Porque o dilema é muito grande, né? Sim. Como celebrar? Sim. Aí pede para a família assinar um termo. Sim. É pesado. Agora, estudando mais, né, com vocês, é uma responsabilidade muito grande a gente assumir. Sim. Né, uma escolha que seria de Deus, né? Sim. E aí é o ponto. Não se julga a ação do outro, né? Tem pessoas que vão escolher mesmo. Então, a gente tem que entender o que é que causou aquela escolha, qual é a dor que está causando ali, sabe? Porque às vezes a pessoa só está causando aquilo porque não dá conta mais de pagar o hospital, por exemplo. Às vezes está tomando a gente não faz ideia, a gente não está ali. Então, a gente não é capaz de julgar as escolhas de ninguém. Por isso que Jesus fala que bom só Deus. Então, nem Jesus tem a capacidade de julgar as nossas escolhas. E ele não fez isso, né? E ele não fez isso, exatamente. Na hora da cruz lá, ele falou, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele não falou, nossa, esses homens são maus. E aí, agora a gente vai pro último, para fechar. Deixa eu ver se já dá tempo ainda. Não dá tempo. A gente vai falar sobre os perseguidos. Aqueles que são perseguidos. Aqueles que são perseguidos terão o reino do céu como o prêmio, né? Ele fala, porque serão aqueles que são perseguidos pelo meu nome e pela injustiça, né? Deixa eu voltar aqui que eu vou pegar certinho pra gente não se perder. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando ele traz pra gente a ideia de perseguidos por causa da justiça, é aqueles que são perseguidos por entender as leis de Deus. Então, vai ser perseguido.
Jesus foi perseguido. Porque existem poderes e coisas da terra, na terra, passageiros, em que às vezes uma ação que você vai tomar não vai condizer com o que as pessoas estão esperando. Então, todo mundo numa corporação, num grupo corrupto. Todo mundo que entra nesse grupo tem que entrar no esquema. Fala, não vou entrar. Não vou. Não é do meu princípio. Vou tentar buscar as formas que eu posso fazer dentro daquele local. Então, se eu não vou dar conta de ficar ali, eu vou ser ameaçado na minha vida, não vou conseguir suportar a perseguição que eu vou sofrer a partir daquele ponto, me retiro. Se eu comprei a briga, vou tentar, vou fazer, vou ser perseguido, então estou sendo perseguido por aquilo que eu acho que seja justo. Quer fazer o bem para o outro. A gente vê várias coisas, né? Desde doações a serem desviadas mesmo. Vai ter um bazar, um desvio mais simples de doação. Vai ter o bazar, as primeiras pessoas que recebem as roupas do bazar, olham, avaliam, pegam as melhores roupas e levam para a família. Aí você chega lá e fala assim, não, gente, você quer essa roupa? Compra no bazar, pô. Aí eu começo a olhar mal, começo a olhar feio, começo a questionar, por que colocou aqui, quem tá aqui. Então, eu não achei que eu estava fazendo mal, eu estava levando roupa pra minha família. Mas eu estou tirando a roupa de outras pessoas que não têm o recurso material que você tem para comprar roupas. Então, é peso e medida, né? Então, essa capacidade de se firmar no bem mesmo é difícil. Difícil. A gente vai ser perseguido em certos momentos por escolhas que a gente acredita que é o bem de todo mundo. Então, ele fala que eles terão o reino dos céus. E aí, entendendo que é o reino dos céus, eu gosto muito do capítulo 2 do Boa Nova. Eu gosto muito do Boa Nova, é um livro muito, muito bom. E aí no capítulo 2 do Boa Nova tem o Hanan e Jesus conversando no templo. Hanan, um sacerdote, Jesus, um nazareno. Reconhecido por suas vestes, reconhecido pela pobreza do seu povo. E aí, Hanan conversando com ele, pergunta para ele, o que você veio fazer aqui? Eu vim edificar o reino de Deus. Ele, reino de Deus pelas suas mãos? O que você pensa ser o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E aí ele coloca pra gente a ideia de que o reino de Deus é a construção que ele faz dentro da gente. Com não há mármore melhor do que o coração do homem e nem cinzel melhor do que o da boa vontade. Então, para poder construir esse reino de Deus, a gente vai ter que ter boa vontade. Boa vontade para poder lapidar mesmo a gente. Lapidar a nossa percepção de justiça e injustiça. Lapidar a nossa concepção de certo e errado. É o bom combate, né? É o bom combate. É combater a gente mesmo nas nossas concepções antigas. Às vezes vai ter que desconstruir todo um processo para poder reconstruir outras coisas. Então, na hora que a gente vê os aflitos, que são os perseguidos, os que choram... Fugiu. Os perseguidos, os que choram, os que têm fome de sede de justiça. A gente vê um processo de necessidade de compreensão do mundo. Porque sofrem. Esses são os aflitos? Sim. Porque a gente sofre, porque a gente vê injustiça todo dia. A gente deixa de acreditar na justiça do homem em alguns pontos. Mas a gente acredita na justiça de Deus? A gente deixa de chorar porque a gente acredita que encontrou o raciocínio certo. Mas será que eu estou sentindo a dor do meu irmão? A gente deixa de fazer o que é certo por medo de ser perseguido. Certo. Aí eu estou falando certo relacionado ao certo do que Deus avalia como certo, não como a gente avalia como certo. Então é outro ponto de vista. Então, às vezes eu sei que eu olho para frente e falo assim, nossa, eu vou sofrer um tanto se eu escolher isso. Mas muito. Vou sofrer perseguição de todos os lados. Vou ter que dar tempo do meu tempo. Eu não quero poder ficar deitado no meu domingo. Quero poder ficar parado, quero poder ficar aconchegado na minha casa. E não, vou ter que sair para ir poder ajudar quem está sofrendo. E aí quando eu vejo sofrimento, eu choro. Quando eu vejo sofrimento, eu tenho sede de justiça. Quando eu vejo sofrimento, eu escolho ser perseguido.
Então, O principal, aprende com isso tudo. e aprende com isso tudo. Esses são os aflitos. Essas são as formas que a gente tem de passar pela experiência da dor. Para que, depois de tudo, a gente consiga amar um pouco mais. Então, o reino dos céus é a construção do amor dentro de nós. Então, à medida do tempo aí, a gente vai desenvolver nesse reino dos céus. E aí, para poder fechar, você falou muito bem no início, que a gente tem o costume de, na hora que eu falar o que você quer conquistar, a gente pensa na vida agora, imediata. Tem tantos anos para viver, eu quero conquistar isso e isso, quero fazer isso e isso, quero uma casa, quero tal, quero um carro, quero isso e aquilo. Aí eu penso nessas conquistas, trabalho por essas conquistas. É justo? Justo, justíssimo. Mas será que a gente já pensou em um tijolinho que a gente quer colocar no reino dos céus dentro do nosso coração? E qual esforço eu vou ter que fazer para trazer isso? Então, a folha que vocês têm aí, se puder, escreva nela. Não vão ler, eu não vou rasgar. O rasgar foi só um instrumento didático para a gente poder gravar a ideia de aflição, do que é uma aflição, e a gente compreender que às vezes a gente está aflito e talvez não seja necessário a gente experienciar essa aflição no tempo anterior até o acontecer. Então, escreve pra gente aí o que precisa conquistar para amar um pouco mais. Não é muito não é ser Jesus não. Escreve aí o que vocês pretendem conquistar para amar um pouquinho mais. Pode escrever também. Onde? Quê? Aonde? Aí, ó, tem folha, ó. Você vai ser um pouquinho mais de paciência, escutar um pouco melhor, você vai ser aceitar as limitações que a vida nos impõe mais. Cada um sabe o seu ponto. Você já tinha colocado? Bom demais. Cada um sabe o seu ponto. Cada um sabe o seu ponto. Cada um sabe o que precisa melhorar. Eu acrescentei isso. E aí, ó, não precisa colocar uma coisa mirabolante não, gente. Às vezes é eu ter um pouco mais de paciência com alguma pessoa de dentro da minha casa. Às vezes é eu ter um pouco mais de atenção com as dores do meu irmão do lado. Às vezes eu tenho um pouquinho mais de paciência para cuidar de quem eu preciso cuidar. Então, pode ser pequenininho mesmo. Pequenininho porque esse pequenininho reflete no grande. E aí vai adicionar uma pedrinha assim, ó, na estrada que está sendo construído o reino dos céus do seu coração. E importante, aquilo que dá conta, né? Senão Não, então, exatamente, é isso que eu quero. Eu quero que pense naquilo que dá conta. Porque, por exemplo, eu vou colocar assim, eu quero ter uma casa. Então eu preciso de tanto de dinheiro para poder ter uma casa. Então o que eu vou fazer? Vou procurar formas de ganhar o dinheiro para poder chegar nessa casa. Então qual é a primeira forma que eu tenho para poder ganhar dinheiro? Eu vou ter que cozinhar e fazer um bolo para poder vender. É um ponto de ação. Então eu estou escolhendo um ponto de ação. Então, se eu preciso ter mais paciência, com quem que eu preciso ter mais paciência? Como eu tenho que ter mais essa paciência? Então, tem uma pessoa que me irrita muito no meu trabalho. Então, essa pessoa, ela me irrita por quê? Aí eu começo a investigar. Por isso, por aquilo. Então, eu não vou mais responder ela mal. Não. Pequenininho. Não significa que eu não vou passar a raiva que eu passo com ela. Não significa que eu vou ser impaciente. Eu só não vou responder ela de má vontade. É uma ação pequenininha que vai gerar o reflexo do resto, que a gente quer, que a gente determina. Então, para amar um pouquinho mais, a gente precisa executar uma ação de cada vez, pequenininha. E Deus não exige da gente nada do que a gente não dá conta de fazer. Então, essa ação pequenininha para a gente poder colocar em prática aí, que ela auxilie a gente. Muito obrigado pelas contribuições, foi muito bom e até a próxima.